sejam muito bem-vindos ao podcast Rádio Ética e Pesquisa, um espaço onde ética, ciência e pesquisa se encontram para despertar perguntas, provocar reflexões e ampliar nossa forma de compreender o mundo. Porque toda pesquisa, lembremos-nos, começa com uma inquietação, toda descoberta nasce de uma pergunta e todo conhecimento nos convida também a pensar sobre nossas escolhas e responsabilidades. Eu sou Tamara Gonçalves e este é meu podcast. No episódio de hoje, iniciamos uma série dedicada a um dos temas mais importantes de toda a filosofia, o juízo, ou como diria Immanuel Kant, a faculdade de julgar. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas nós julgamos a todo momento, nós julgamos o tempo todo. Quando dizemos que uma notícia é verdadeira, quando afirmamos que uma decisão foi justa, quando escolhemos em quem votar, ou mesmo quando a gente elogia um filme, ou quando a gente critica uma atitude, quando decidimos confiar ou desconfiar de alguém, tudo isso envolve julgamentos. Mas afinal, o que significa julgar? Vocês já pararam para pensar? Será que julgar é apenas dar uma opinião? Será que emitir um juízo significa simplesmente dizer que algo é certo ou errado? Ou será que existe uma atividade muito mais profunda acontecendo na nossa mente? Bem, gente que acompanha aqui o nosso podcast, essas são perguntas que acompanham a filosofia há mais de 2000 anos. Desde a Grécia Antiga, os filósofos, os clássicos, e não só os clássicos, mas a grande maioria dos filósofos, eles procuraram compreender como o ser humano conhece a realidade, como distingue, por exemplo, o verdadeiro do falso e como decide o que é justo ou injusto. Então, foi justamente nesse contexto que nasceu a reflexão sobre o juízo. E aí, para a gente compreender esse tema, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Na filosofia antiga, especialmente com Aristóteles, nós encontramos uma das primeiras explicações sistemáticas sobre o juízo. O Aristóteles, esse filósofo clássico, da antiguidade clássica, ele entendia que pensar não é uma única atividade. Pensar, primeiro, envolve a nossa inteligência na forma de conceitos, depois há um relacionamento entre esses conceitos por meio de juízos e só depois se constrói um raciocínio mais, digamos assim, mais elaborado, mais complexo. Então, nesse sentido, o juiz ele meio que ocupa uma posição central entre o pensamento e a argumentação. Pois bem, séculos mais tarde, já no Iluminismo, com Immanuel Kant, a gente tem uma retomada dessas questões. E o Kant ele retomaria essa questão e daria ao juízo uma importância ainda maior. Se Aristóteles já dava, o Kant ainda deu uma importância maior à questão do juízo. Então, assim, segundo o Kant, conhecer não significa apenas receber informações pelos sentidos. Conhecer significa organizar toda a experiência, o que a gente chama de empiria, por meio de juízos. E aí a gente percebe, de acordo com essa concepção kantiana, que nossa mente ela não é um simples espelho da realidade. Ela participa ativamente da construção do conhecimento. E aí a história não termina aí, No século XX, uma filósofa alemã, chamada Hannah Arendt, ela viveria um dos períodos mais dramáticos da história da humanidade, o surgimento do nazismo, a Segunda Guerra Mundial e os regimes totalitários, E Arendt, ao tentar compreender como milhões de pessoas participavam e aceitavam atrocidades inimagináveis, ela chegou a uma conclusão surpreendente. E a gente vai já ver por que tem a ver com juízo, Ou seja, o problema não era apenas, nesse contexto de nazismo, a ausência de pensamento. O que a Arendt percebeu é que o problema era mais estrutural, o problema era a ausência de julgamento. Não a ausência de conhecimento, mas a ausência de julgamento. Então, muitas pessoas, segundo Arendt, deixaram de pensar por si mesmas. Deixaram de perguntar se aquela situação ali vivida era justa, se era verdadeira, se fazia sentido. Ou seja, essas pessoas passaram simplesmente a repetir ideias e obedecer ordens.
Para Arendt, aprender a julgar tornou-se uma exigência ética fundamental e política. Esse contexto histórico mostrou que, de fato, julgar, essa faculdade que a gente viu já com Aristóteles, depois com Kant, é de fato uma exigência ética e política. A gente precisa exercitá-la. Então, pensando nesse contexto histórico, a gente vai iniciar a nossa série, né, com uma pergunta que eu acho que fica muito clara para o caminho que a gente vai tentar desenvolver aqui, e é uma pergunta extremamente filosófica, né? Você já pensou quantos julgamentos você faz num único dia? Então, por exemplo, quando você olha para a janela e diz, hoje vai chover, você está julgando. Quando você afirma, essa decisão de uma certa situação foi injusta, você está julgando também. Quando você diz, esse político está mentindo, ou, por exemplo, esse professor explicou muito bem, todas essas proposições, essas afirmações, explicitam um juízo, ou seja, nós estamos julgando. E aí o que a gente percebe é que, na verdade, né, talvez a gente possa dizer que viver de fato é julgar. Porque toda decisão humana pressupõe algum tipo de avaliação da realidade. Então, sem essa capacidade, a gente não conseguiríamos, né, aprender, escolher, decidir, agir ou mesmo conviver. Então, assim, ao longo dessa série, porque essa série ela vai se desdobrar em vários subepisódios, a gente vai perceber que o juízo ele está presente em praticamente todas as atividades humanas. O juízo está presente na ciência, está presente na educação, na arte, na política, na psicologia, até mesmo nas relações mais simples do cotidiano, né? Então, no primeiro episódio, a gente vai tentar responder a pergunta fundamental, o que de fato é o juízo. E aí a gente vai avançar, né, para entender como ele é formado, quais são os seus elementos, os diferentes tipos de juízos, estudado pela filosofia. Então, dando continuidade, nós conheceremos essa fascinante, maravilhosa faculdade do juízo que foi tematizada com Kant, depois com outros filósofos, né? A gente vai tentar explorar essas várias habilidades, pelo menos as principais habilidades cognitivas, que tornam possível nossa capacidade de julgar. E também a gente vai tentar refletir sobre uma questão muito atual, a partir de que a gente julga, né? A partir de que nós julgamos. Será que nossos juízos são realmente objetivos? Ou eles são influenciados por nossas experiências, emoções, valores, crenças, contextos históricos, né? Por fim, a gente vai chegar ao pensamento de Hannah Arendt e compreendermos por que ela considera o juízo uma das maiores defesas da liberdade humana diante da ideia de ideologia e da ideia de totalitarismo. No final, assim, dessa jornada, com esses episódios, eu espero muito que você perceba algo muito importante. Aprender sobre o juízo não significa aprender a julgar mais as pessoas, significa julgar melhor, com responsabilidade. A gente não tem como fugir dessa faculdade de julgar, como eu falei anteriormente, né? Mas a gente pode julgar com mais consciência, né? Com mais responsabilidade, com mais abertura ao diálogo, observando as diferentes perspectivas, com um compromisso ético com a verdade. Então assim, a grande tarefa que eu penso, né, da filosofia não é ensinar as pessoas o que é pensar, mas como pensar. E é justamente essa aventura que a gente vai compensar com essa série de episódios sobre a questão do juízo. Então, prepare seus ouvidos, acompanhem os demais episódios, venham comigo que a gente vai filosofar sobre o juízo e o impacto dele no nosso cotidiano, nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, nos nossos projetos. Um abraço, eu sou Tomara Gonçalves e esse é o meu podcast.